Lição de número 9, Ministério de Pastor. O texto áureo da nossa lição diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática nos diz assim: por meio do ministério pastoral conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Nesta aula nós vamos ter alguns objetivos. O objetivo geral da aula é refletir sobre a missão de um pastor. Os objetivos específicos: confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. 2. Alencar as características de um verdadeiro pastor. 3. Conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Essa lição é uma lição que nos dá muito conhecimento e também nos faz a igreja em si entender a responsabilidade que tem um pastor, né? A responsabilidade no qual, né, muitas vezes a igreja, falo a igreja assim, a membranzia da igreja, né, o membro da igreja, ela não tem a mesma visão, ela não entende o tamanho é a responsabilidade que o pastor ele tem para cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas, né? E isso, né, as ovelhas elas não entendem, elas não estão realmente assim nem aí para isso, né? Mas nesta lição nós vamos estar aprendendo alguns fundamentos, né, que faz com que entendermos, né? Na introdução da nossa aula diz assim: pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará este importante ministério. Glória a Deus. Aqui o autor ele já nos dá aqui uma ênfase de qual é a responsabilidade, né? E ser pastor não é nada fácil, na verdade, né? Não é nada fácil, mas somente a graça do Senhor e a sua misericórdia que o direciona e guia para que possamos permanecer, para que os pastores permaneçam na presença de Deus e eles continuem fazendo a chamada que Deus tem na sua vida, né? Por isso que, infelizmente, nós vemos muitos homens de Deus, muitos pastores desistindo de exercer esta função, desistindo, não querendo mais, né? E outros, infelizmente, por tamanha falta de compreensão também, porque o pastor ele é humano, o pastor ele continua sendo ser humano, né? Ele sente dor, sente tristeza, ele sente quando afligem ele, tudo esse sentimento tem, e é o único dentro da igreja que ele não tem alguém que possa ajudar a acompanhar as suas dores, as suas necessidades e compreender. Ele não tem como abrir o coração para a membranzia da igreja, não tem como abrir o coração para os membros, mas somente para o Senhor. Por isso, só a graça e a misericórdia de Deus que faz com que um homem que é separado, chamado por Deus, ele permaneça fiel, firme e levando o rebanho para Cristo, né? Para a igreja, para o céu. Tópico de número 1.
O sumo pastor. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo, subtópico 1. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. É marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento, em Lucas 1:32. O objetivo grande, o adjetivo grande, enfatiza o que quando o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão e do pecado. Ele é Deus. É importante, né, os irmãos que têm a lição, que possa ter como acompanhar a lição, né, que assim estude a lição, porque na hora da explanação, que a gente estiver explicando aqui, já tem um entendimento mais amplo, né? Então é bom que tenha acompanhando a lição junto com sua Bíblia na mão ou com a revista, para quem tem a revista. Eu fiz aqui algumas anotações para podermos estarmos explanando, onde diz assim, Jesus Cristo, né? Jesus, ele é o sumo pastor. No livro de João capítulo 10, a partir do versículo 11, nós temos um texto bíblico que fala a respeito do sumo pastor e fala assim, a partir do versículo de número 1, Jesus, na verdade vos digo, João 10, a partir do versículo 1, diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este é porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas atrás para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus Cristo disse esta parábola, mas não entenderam o que era que ele dizia, e tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vi o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também mais convém agregar esta, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tem o poder de dar e poder de tornar a tomá-la. Esse mandamento vou receber do meu Pai. É um texto um pouco longo, mas a esse texto aqui nós vemos claramente, né, que o Senhor Jesus, ele se coloca em evidência, e ele demonstra que ele chega falando, né, que ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor. Os mercenários, aqueles que vieram diante dele, eles vieram para poder roubar, para poder matar, para poder destruir. É como um inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus estava falando, por quê? Porque naquela época, né, os pastores que apacentavam as ovelhas, a necessidade deles era agrajear. Eles tinham que usufruir do que as ovelhas produziam, né? Então eles não tinham cuidado pela alma, mas sim o que elas produziam. Infelizmente, né, o Senhor nos traz esta passagem aqui, mostra a importância do pastor. Hoje a igreja, ela é pastoreada por um pastor. Tem um pastor que pastoreia uma igreja. Só que as ovelhas, as almas, a membresia, ela é muito mais do que apenas pessoas. Ele não pode entender que é um grupo de pessoas que ele administra e que ele vai usufruir algo daquilo. Nós sabemos que nós estamos lidando com almas, assim como Jesus, ele não estava mostrando que estava liderando, ou seja, trazendo aquelas ovelhas a conheciam pelo fato de que ele iria, né, usufruir do que elas tinham para dar. Não, mas porque ele o apacentava. Ele diz, né, eu sou a porta, né? Eu sou a porta, e quem entrar por mim vai receber a salvação. Ou seja, salvá-la quer dizer que a porta, o sentido da porta é um lugar de passagem, de transição, de você entrar, de você passar. E nós, como pastor, nós temos que tomar, né, o pastor hoje tem que tomar como exemplo o Senhor Jesus, que é o sumo pastor. As ovelhas que nós administramos, que nós tomamos conta aqui, nós não estamos tomando conta porque são nossas, ela é do Senhor Jesus. E qual é a função? Nós entender que o pastor, ele tem que entender que Jesus, ele é a porta, ele tem que levar esse rebanho por essa porta para chegar à salvação. Então a gente não pode, né? Nós que estamos na posição de pastor, nós não podemos entender que a igreja é minha, né? A igreja não é minha, os irmãos não é meu, mas é almas do Senhor. E nós temos a incumbência, tem que ter a convicção que nós estamos aqui administrando algo que é muito mais valioso do que simplesmente fosse para nós agragear recursos, né? Infelizmente, né, o Senhor, ele fala dos mercenários, fala daqueles que se colocam na posição do pastor, mas eles não têm o seu coração, o teu coração não está nas almas, não está preocupado que se a alma está fora do caminho, se está vivendo no pecado, digamos assim, mais claramente, se está no pecado, mas está aqui dentro. O importante é que ela, né, vamos trazer para a realidade, que ela é um dizimista fiel, ele é um dizimista, ele contribui, ele tem a sua oferta, e ele vai com aquilo, vai ganhar. Então fique do jeito que está, e o importante é você, né? Esses são os mercenários, mas o verdadeiro pastor, né, não importa seu irmão, ele contribui, se ele não pode contribuir, se ele está doente, se morreu uma ovelha, ele vai se preocupar, ele vai atrás, né? Hoje nós temos aqui, né, eu já estava pregando para a câmera, né? Eu ia estar ministrando para a câmera, veio os irmãos aí, né? Se não viessem, né, os irmãos também não, eu ia estar ministrando para a câmera, mas eu sei que esta palavra, ela vai a alguém, uma pessoa que seja em algum lugar, ele vai ouvir esta mensagem, né? Então, não importa, poderia fechar a porta e dizer, o que eu estou fazendo aqui, né? E a gente voltar para casa. Mas não, o pastor, ele tem que ter esse sentimento que uma alma, a palavra do Senhor diz que se uma alma se arrepender, ela vai valer mais do que o mundo inteiro, né? Quando há um arrependimento. Então, é importante que nós não olhemos pela quantidade ou que vamos ganhar com o que estamos fazendo, mas sim que nós estamos fazendo para o Senhor, para administrando algo que é do Senhor.
Isso é somente uma introdução à reflexão aqui. No tópico 1 e o subtópico número 2, assim, o pastor conhece as suas ovelhas, dentro desse capítulo mesmo, né? Em João 10,14, o adjetivo bom pastor, bom, identifica Jesus como pastor por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. De tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Em João 10, 5 a 15, nós vemos. Então, irmãos, eu também fiz aqui uma ressalta no subtópico do número 2, né? Que o pastor, o Senhor Jesus, ele demonstra a intimidade com as suas ovelhas. E assim sabemos, nós, né? Sabemos que somos conhecidos do Senhor. A sua igreja, todos são conhecidos. Deus é o Senhor, Ele conhece as ovelhas, né? E se Ele conhece as suas ovelhas, se Ele conhece o rebanho que está com Ele, então nós temos que entender, né? Nós que administramos, nós temos que aprender com Ele, que nós estamos administrando vidas, almas, que um dia irá reinar no céu. Ou seja, nós temos o papel de poder direcionar essas almas por pastagem verdejante, ou seja, dar o alimento que vai alimentar a alma daquele que está ouvindo. O Senhor, Ele diz que Ele é o supremo pastor, e nós sabemos que é Ele que nós temos que olhar, é para Ele que nós temos que aprender cada dia para podermos administrar as ovelhas que estão aos nossos cuidados. Subtópico número 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucros diários. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, em João 10, 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho, João 10, 15. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensinar a palavra em 1 Pedro 5, 2 a 4. Então, aqui no tópico do número 1, concluímos esse tópico, o Senhor mostrando que, diferente dos mercenários, diferente dos pastores que, né, até já mencionei um pouco anteriormente, que ele tinha as suas ovelhas ali, cuidava dela para poder usufruir do que elas podiam oferecer, né? A lã, a carne, o leite, né? Então, hoje, o Senhor, Ele chega mostrando que, ao contrário desse aí, Ele não veio interessado em querer o que você pode dar para Ele. Não, Ele está mais que isso, Ele está dando a sua vida por cada um, ou seja, Ele entregou a sua vida. Nós, na posição de ovelha, o Senhor entregou a sua vida, e o verdadeiro pastor, ele se sacrifica, né? O verdadeiro pastor, ele não mede esforço para poder estar administrando, cuidando, não se importa se estão vendo a dificuldade que ele está passando. Que a ovelha, né, olhando pelo lado da ovelha para o pastor, ela não tem nenhuma preocupação com isso.
né? A ovelha não se preocupa, mas o pastor dá a vida pela sua ovelha. A ovelha não importa, não se preocupa se o pastor ele está com dor de cabeça, mas um dia ele vem mesmo assim, ele está mal, mas ele está presente. A ovelha não está nem aí, né? Ou seja, a igreja ela não está nem preocupada com isso. Se ele está passando mal, se ele passou um dia cansado, se ele está assim, de madrugada ele está orando, intercedendo, mas o que? O Senhor Jesus ele nos ensina e nós temos que aprender como exemplo. Que nós temos que dar a vida pelas ovelhas, ou seja, temos que fazer o que é possível. Nós não vamos se matar, né? Não é trazendo dentro desse contexto, não é isso que o Senhor está dizendo. Mas diferente daquele que tem, né, que entra na igreja, que vem e começa, né? A igreja é bênção, vai, né? Vai, agora que aqui vai dar para conseguir o que eu quero. Não, olhando pelo que pode oferecer, o Senhor não é assim, né? Então pode entrar aqui uma pessoa que não tem absolutamente nada, uma pessoa que entra aqui simplesmente assim, a sua vida totalmente destruída. O que é que o pastor vai fazer? Ele vai cuidar dela, ele vai zelar dela, porque o mais precioso não é o que ela tem, o que ela fez, é o que ela é, né? O que esta alma é. Então, o pastor, ele tem que ter este sentimento no seu coração. Síntese do tópico do número 1 diz assim: Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Tópico do número 2, as características do verdadeiro pastor. Glória a Deus. Um caráter íntegro e outras coisas. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se conduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto se a simplicidade demonstrar-se esbanjador de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Vou para o tópico 2 também aqui. Exemplo para os fiéis e infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento, e a recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor, e estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então aqui no tópico de número 1 e o tópico de número 2, nós vemos aqui o autor ele trazendo algo que é muito importante e é difícil também para o pastor exercer. Nós vemos aqui, e infelizmente, né, a igreja ela se comporta muitas vezes ela é atraída pelo carisma. Veja bem, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa que consegue, né, ter outras pessoas se aproximarem, você se sente bem estar próximo dela, uma pessoa que tem, né, uma forma de se comunicar assim, bem comunicativa, e isso agrada aos ouvidos do ouvinte da igreja, e isso faz com que um pastor que tem essas
característica, ele consiga realmente assim agregar muitas pessoas ao seu lado, chegar a muitas pessoas ao seu lado. Só que muitas vezes as pessoas elas dão mais valor, né, a esse sentimento, a dar mais valor a esse sentimento de carisma das pessoas do que mesmo o caráter da pessoa. Ele pode ser uma pessoa carismática, mas não ter caráter. Você pelo que é, pela vida dele, pelo comportamento dele, pela atitude dele, né, você vê que a pessoa não é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que não tem uma integridade moral para poder ela dirigir. Ela pode até trazer, só que o que acontece, né, é que no final pode trazer um prejuízo que seja incontrolável, né? Pode se agraciar muitas pessoas, muita gente, e a gente vê, infelizmente, no nosso dia a dia, pessoa que ela não é muito carismática, ela fica meio isolada, é assim, né? Se ele não for carismático, ele não tiver aquele negócio de abraçar, de estar junto, de muito, as pessoas não se aproximam muito. Só que muitas vezes isso faz parte também do caráter da pessoa. Por quê? Né? Porque com o seu caráter você pode não estar agradando o homem, mas com certeza você está agradando aquele que é o sumo pastor, né? Você está agradando aquele que tem confiado nas tuas mãos, aquilo que Deus colocou, aquilo que foi colocado para você administrar. Então é muito importante, né, que nós, irmãos, a igreja também, né, as ovelhas, elas observem não só o carisma, mas principalmente o caráter, né? Principalmente o caráter do obreiro, o caráter daquele que é líder seu, o caráter daquele que você se espelha, daquele que você orienta, como que é a vida dele, aonde ele mora, onde ele trabalha, como que é o comportamento dele dentro do seu lar, da sua família. Nós vamos falar mais na frente aqui, né, com a sua família. Isso vai trazer no final segurança, porque aqueles que se iludem pelo carisma, daqui a pouco ele não está mais se agradando no lugar que está. Aí ele começa a querer buscar outro e outro lugar caçando, e aí quem sai perdendo, quem vai sair no prejuízo, vai ser o rebanho, o corpo de Cristo, né? Eu fiz aqui uma observação nesse tópico, diz assim, né? Um caráter íntegro, o pastor deve ter uma vida íntegra, onde a sua vida seja testemunho aos olhos da igreja, principalmente, né? O pastor, ele tem que ter, né? A igreja tem que olhar para o pastor e ver no seu pastor característica que ela possa, com aquilo, servir. Ou seja, você não vê característica no pastor que te pastoreia, a ponto de um dia alguém está falando mal dele e você não conseguir, você não tiver visto alguma característica dele, caráter na vida dele, você vai ser o primeiro a dizer, não, é verdade, não quer falar nada, mas né? Mas olha, quando você vê isso aí nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes as pessoas vai o quê? Pelo carisma, não observa as características, e é preciso. Então o pastor que não tiver na sua vida, ele não tiver um caráter íntegro, é complicado, né? Amanhã ou depois a casa cai, digamos assim, né? Casa cai, né? Então ele perde a credibilidade. Muitas pessoas são levadas por carisma e não dá valor à integridade. E isso é preocupante, porque um pastor carismático, ele pode, até foi o que eu já falei com os irmãos, né, agregar muitas pessoas ao seu redor e ser convidado a estar junto com várias pessoas. Mas se não tiver integridade, né, o estrago pode ser muito grande, porque ele não tem compromisso e nem responsabilidade com as almas, em si usufruir do que ele pode receber delas. Isso é o que acontece, né? A pessoa pode ser muito carismática, muito de estar junto com todo mundo, só que ela não tem responsabilidade. Na hora que a pessoa não tiver podendo te oferecer algo, né, não vai atrás também, né, não vai correr para poder estar preocupado com o que está acontecendo. Só na hora que tiver, bom, a panela está cheia, um churrasco ali, né, festinha, vamos lá. Mas na hora que realmente assim, né, for a hora da dor, a hora da angústia, a hora da precisão mesmo, aí isso aí vai ficar assim, poxa, vou fazer o que lá agora?
Então nós temos que observar e tomar como exemplo. O Senhor Jesus, ele tem todas as características para poder ser esse sumo pastor, supremo pastor, e nós nos espelhar nele. Subtópico número 3, um exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modéstia, equilíbrio, criando seus filhos com respeito. Está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 4. É testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então, isso é muito importante. Então, você ser pastor dentro da igreja aparentemente é fácil, mas infelizmente tem pastores que dentro da igreja ele é uma bênção, né? Ele é uma bênção para todos os irmãos da igreja, só que dentro da sua família, na sua casa, ele não dá testemunho, né? Tem uma reflexão, creio que até o pastor Edson deve já ouviu, os irmãos já ouviram do menino, né? Que dentro de casa, como era mesmo assim, dentro de casa o pai, né? Dentro de casa ele é pai, né? E o pai brigava com a mãe, o pai espancava a mãe, o pai xingava, e o pai, né, fazia tudo que uma criança ela escuta, a criança vê, a criança sente, a criança pensa que as crianças estão de olho fechado no que está acontecendo, está vendo tudo. Aí chegava na igreja, amém, irmãos, né? Bênção, bênção, sorriso, abraço para todo mundo, é uma bênção aqui dentro, né? Aí um certo dia a mãe não queria, como faz assim, o filho queria morar dentro da igreja, porque dentro da igreja o pai era uma bênção, né? E dentro de casa o pai era um demônio, digamos assim, né? Porque é o exemplo. Então nós temos, irmãos, que ser exemplos na nossa família. Na nossa simplicidade, nós temos que ser referencial na vida dos nossos filhos. A nossa esposa, ela deve ser uma pessoa que, se ela vem, ela sentada ali no canto da igreja, aí no meio da igreja, você não tenha que se envergonhar, ou seja, ela saber que ela está ouvindo a pregação de um homem que ele vive a palavra dentro do seu lar. Ela tem que conhecer, ela não pode, dentro da igreja, ela saber, está pregando tudo que não vive, tudo que não é, né? Porque você sabe. É difícil, eu imagino que é difícil, né? Graças a Deus eu não passo por isso, mas eu imagino que é difícil e existe isso, né? Dentro da igreja você pregar e às vezes o filho está ali, ele é obrigado a estar ali presente, ele é obrigado a estar ouvindo, a esposa está ali ouvindo, mas ela sabe que dentro aquela pregação não é para ela, aquela pregação não é para os filhos, porque ele não prega a mensagem dentro do lar, é outro, né? Pessoa totalmente diferente. Então nós temos que ter as características, ou melhor, temos que ter um caráter íntegro, nós temos que ser exemplos para os fiéis e os infiéis, e exemplo principalmente para a nossa família, porque se um dia alguém, né, é o que eu vejo da seguinte forma, às vezes a gente tem uma responsabilidade, né? O pastor, ele é responsável por várias pessoas, por vários irmãos, várias famílias, né? Então, não é só só o que acontece. Essas pessoas, elas estão aí, mas amanhã pode ser que elas não estejam mais aqui. Só que a sua família, a sua esposa, ela vai estar com você até o final. Esse é o que nós pensamos. Então, se você não cuida da sua casa, se você não cuida dos seus filhos, né? Por mais que a igreja te deixe, que você, né, troque de igreja, ou você fique sem igreja um dia, você não seja mais pastor um dia, mas dentro do seu lar você continua sendo o mesmo pai, você continua sendo o mesmo pastor, um exemplo, né, para os seus filhos. Eu tiro como exemplo
assim, eu não é falando, o contexto do estudo é outro, mas a minha família, meu pai não era crente, meu pai não, ele se converteu alguns meses antes dele falecer, mas eu tenho como exemplo, assim, a minha família, não tiro família de ninguém não, a minha família, meus irmãos, os meus, da parte do meu pai. Então, o que a gente aprendeu até hoje, meu pai foi, a minha mãe foi, minha madrasta foi, todo mundo foi, mas meus irmãos continuam tendo como um referencial, né, de respeito, de união dentro de casa. Até hoje eu gosto assim, às vezes, conversar com as minhas irmãs, porque eu vejo que mesmo depois que eles foram, não perderam aquela raiz, aquela essência. Eu vejo todo mundo tá junto, unido, né, nas dificuldades, mas quando você conversa, ela não pode contar o que for preciso, se estiver no nosso alcance, né, não se preocupe não, estamos aí para poder um ajudar o outro. Isso é muito bonito. Por que eu vejo que é bonito? Porque você não vê isso quase, é coisa rara, quase você não vê mais de família nenhuma. Você vê um lutando pelo outro, um querendo ver o bem do outro, um querendo dar uma força, que seja, no mínimo que for, mas te dá um apoio moral. Muito difícil, né? E indo para o tópico de número 3, o ministério pastoral. Temos mais alguns minutos aqui. A missão pastoral, o termo pastor é do grego pônio. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías 40:11. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, integrando-se totalmente às suas demandas. Em Isaías 40:11 diz: como o pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços acolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, e as amamentam, e as guiará mansamente. A responsabilidade, irmãos, do pastor, ela é grande. A responsabilidade de um homem que ele é separado por Deus. Por isso que a gente escuta assim, estudos, né? A gente tem que procurar evitar os extremos, né? Tem pessoas que ela almeja, que eles fazem de tudo para alcançar a posição de pastor. Não importa o que ele quer, passar por cima do outro, como eu falei, ele quer entrar pela janela, quer pular, quer avançar, né? Quer ir no tempo que é de Deus para a sua vida, mas que ele quer alcançar uma posição. Isso está certo que em Timóteo ele diz, né, que nós temos que desejar o episcopado, né? Tem que desejar, só que esse desejo ele tem que ser por direcionamento de Deus, tem que ser por chamado, né? Então tem homens, infelizmente, que eles querem alcançar a posição, não importa o que vier, né? Até paga, né? Até compra a sua carteirinha para dizer eu sou, né? Eu sou pastor, eu sou um ministro, eu sou um irmão, mas não é por esse lado não, né? Então nós temos que ir no tempo de Deus. E o outro extremo é a pessoa ser chamada, né? Ser chamada, vocacionada por Deus, e também essa pessoa, ela saber que a dificuldade é grande, não é fácil ser pastor, né? E ela negar esse chamado, né? Deixar de fazer o que Deus o chama, né? O que Deus colocou nas tuas mãos, mesmo na sua simplicidade. Eu vejo da seguinte forma: Deus, irmãos, ele trabalha certo, ele trabalha da forma que não tem o que nós querer dizer, poderia ser assim, melhorar as coisas que Deus faz. Às vezes Deus coloca um pastor que ele possa ser que ele, né, como nós tivemos pastores que tem
professores, né? Mestre, na próxima lição de mestre, né, pastor? Né? Que sejam mestres, tem muito conhecimento para ensinar. Amém? A igreja ela vai crescer com isso. Mas só que dentro desse grupo aí, tem pessoas que não estão preparadas para tudo isso. Aí ele precisa de um pastor que saiba ensinar o ABC ainda para eles, porque com esse ABC amanhã ele está ali numa cartilha, daqui a pouco ele está ali numa apostila, daqui a pouco ele começa a engrajar e começa a crescer. Mas na simplicidade, às vezes Deus permite que venha a ser dessa forma, porque tem aqueles pequeninos que para ele também tem muito e muito valor, às vezes mais valor do que aqueles que já estão numa posição que querem, né, só avançar mais. Então Deus ele faz as coisas certas, da forma certa. Então nós vemos aqui que a responsabilidade do pastor é de apacentar, é trazer, é guiar por esta porta. Jesus diz: eu sou a porta, né? E essa porta que nós temos que guiar é Jesus Cristo, é levar a igreja não para nós, trazer para o pastor, mas levar para Cristo, apacentar as ovelhas que não são suas, que não é nossa. As ovelhas é do sumo pastor, né? O supremo pastor. Então é responsabilidade dobrada ainda. Nós vemos na Bíblia que Davi, né? Davi ele pastoreava o quê? As ovelhas, né? De quem? Era dele? Não era, né? Do seu sogro, né? Ele pastoreava, mas ele cuidava com o quê? Com zelo. Não foi lá, não derrotou o leão, ele não foi lá e não lutou para salvar a sua ovelha, ele não deixou, não é minha, não vou lutar nem não. Não é assim, né? Então nós temos, o pastor ele tem a responsabilidade de cuidar e de zelar daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Subtópico número 2 aqui rapidinho: uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministro envolve-se em ensinamento, aconselhamento, evangelização, missão, bem como pregação expositiva da palavra de Deus, que o seu mais importante empreendimento para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Esta está sobre os seus cuidados e gestões eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local, né? Para a gente poder entender um pouco, que muitas vezes a igreja ela não entende, às vezes pensa assim: o pastor ele está ali, a obrigação dele é somente ele estar aqui, a questão dele é chegou, abriu a igreja, pregou, vai embora, amém, né? Ministrou a bênção apostólica, vai embora, mas não é, né? Enquanto os irmãos se preocupam, eu vou, não vou, né? É difícil, irmão. Chega no final quando chega assim de 2 horas para frente, a gente começa só a receber ligação, né? É um avisando, quando avisa, né? E quando a maioria, muitos não avisam nada, mas assim, eu sei que assim, o pessoal que vem no sábado, muitos no domingo já não vem, é certeza, né? Aí é o telefone, uma mensagem ou ligação. Quando você recebe ligação 4h30, já sei que ô pastor, né? Eu não vou poder ir hoje, infelizmente, hoje não dá, né? Não vou estar. Amém. Você vai dizer o quê? Amém, né? Só que a gente o quê? A gente conta com cada um dos irmãos, cada um dos obreiros, nós contamos com a igreja, né? Mas o pastor ele não pode pegar o telefone e ligar lá para o presidente lá e dizer: pastor, não vou estar na igreja lá, né? Então, cuida aí, né? Manda alguém lá e cuidar lá nesse dia. É pessoal assim, o pastor tivesse esse pensamento também, mas além disso, né? O pastor está preocupado com a administração da igreja. Está preocupado com o templo, né, de manter o templo funcionando perfeitamente, porque isso ninguém mais vai se preocupar, na verdade, né? O zelo interno e externo. E outra coisa, o que eu acho que nos impulsiona e nos alegra por, às vezes, fazer esta obra, é saber que quando alguém chega, né, e já chegou, né, para mim, mesmo antes de eu assumir a igreja, né, às vezes pessoas muito mais de idade que eu, chegar e às vezes pegar e chamar para poder desabafar, chegar aí: pastor, cheguei no ponto final, a gente realmente tomou uma decisão, a gente não quer mais ficar junto. Um exemplo,
né? Não queremos mais, não dá mais certo, então tá tudo errado e a gente não consegue mais viver junto, então a gente vamos nos separar. Aí você escuta, você dá o ouvido para ouvir o que um quer falar e o que o outro quer falar, e aí você vê que enquanto um fala e o outro ali escuta, ele está falando tudo que ele não tem condição de falar diante deles quando está só os dois. E aí você pega, no final você faz uma oração, porque às vezes nem palavra você tem, né? Mas a resposta um deu para o outro ali naquele encontro, sabe? Naquele momento, um falou que não conseguia falar se fosse dentro da sua casa. Não ouvia, não tinha jeito, sabe? Aí depois você escuta aquilo ali, você ora, você fala, não é assim, vamos orar, que Deus vai dar uma solução para esse problema aí. Não é por aí a solução, não. E aí você vem, quando é um dia, 2 dias, depois você vem no culto aqui, você vê o casal sentado lá dentro, levantando a mão, glorificando a Deus. Isso é gratificante para a gente. Por quê? Porque, de certa forma, você foi um instrumento e aquela família não foi destruída, né? Então, tem os seus momentos que é gratificante para a vida de um pastor, né? Eu não vejo como gratificação, às vezes os irmãos, por exemplo, assim, às vezes tem um aniversário do pastor, irmão, eu recebo, claro, de coração, quando os irmãos fazem, né? Dia do pastor, os irmãos fazem um negócio, recebo coração, só que isso para mim, né, não é tanta coisa não, sabe? Por quê? Porque eu já ouvi uma vez, né, um irmão que ele num dia disse, né, sobre a humildade, né, o pastor é tão humilde, isso aqui, ele falou tanta palavra bonita e no outro dia ele virou as costas, no outro dia, sabe? Então, às vezes eu fico com o pé muito atrás com certas atitudes. É bom, né? Mas quando a gente vê que você conseguiu dar um conselho, que conseguiu ajudar alguém, e essa pessoa continua firme na presença do Senhor, isso gratifica, é muito mais gratificante, sabe? Às vezes, de que é um bolo, de que é um presente, de que é uma camisa, de que é um parabéns, sabe? Porque eu vejo que é isso que o Senhor quer. Então nós temos que ser o que? Conciliador também. Nós temos que saber que as pessoas que entram por essa porta, elas entram em busca de algo, né? E algo quem pode dar é nós? Não, nós temos que direcionar aquele que pode dar, né? 3. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não poupavam, não demonstrava amor pelas almas, fazendo com que elas dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever a Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que estivesse firme e fiel, firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores vão e enganadores, os quais convém tapar a boca. Então isso é muito importante também, nós como pastor sabermos quem colocamos nos nossos púlpitos para poder ministrar para a igreja, porque nem sempre aquele que vem e ministra para a igreja, ele vem com a intenção de querer levar este povo, levar este rebanho para Cristo. Ele vem com a intenção de poder usufruir daquilo que a igreja pode oferecer para ele. Então nós temos que ter discernimento também, né? Muito cuidado
com os falsos pastores que se dizem ser pastores, mas o objetivo dele é poder ver o que você pode dar. Se você não puder dar nada, se você não puder fazer nada por ele, você não vale nada. Ele não tem amor pela alma, ele não tem amor pelo seu sentimento, pelo que quem você é. O que você está fazendo dentro deste lugar? Você não está aqui pagando um ingresso para poder assistir um programa, assistir um culto, assistir uma pregação. Você não está pagando isso. Você está aqui para poder ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. E a função do pastor é levar Deus, né? Levar Deus ao coração da ovelha, do ouvinte. É levar a presença de Deus. Você tem que sair, chegar aqui vazio, chegar aqui angustiado, chegar aqui com um problema, não importa o tamanho dele, mas quando você sentar aí e começar a ouvir a pregação, Deus começar a falar para você: eu te amo, meu filho. Não fica assim não, porque isso aqui agora eu já estou tomando das suas mãos. Você começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir a alegria, saber que você não está só, sabendo que o seu amigo que não ouviu, o seu esposo que não ouviu, a sua esposa que não ouviu você, Deus, Ele está começando a ouvir, está começando a entender, e você começa a ficar leve. Isso é você sair sentindo que Deus, Ele falou na tua vida, no teu coração. Aí o que acontece? A ovelha, ela tem vontade de voltar novamente àquele pasto, porque tem alimento saudável para ela se alimentar, né? Então, nossa função, a função do pastor é levar a igreja a Cristo, levar Cristo à igreja, levar ao homem, né, aquele pecador, levar o direito de ele ser restaurado a sua vida, né? Um dom ministerial, conclusão, o dom ministerial do pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus, esta acha-se espalhadas nas igrejas, locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores e compreendemos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Então, esta lição pastoral, essa lição de hoje falou realmente sobre a importância do pastor viver uma vida íntegra, né? Uma vida de amor para com as almas, uma vida que vai estar levando as almas a Cristo e não para Ele, trazendo para Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé e terminamos assim pedindo para que a igreja continue orando pelos pastores, por nossas vidas, porque a vossa oração, ela faz muito efeito nas nossas vidas, na vida espiritual, né? Quantas vezes, né, nós estamos precisando de ouvir uma palavra e na verdade você não ouve uma palavra, você precisa de, como eu falo assim, você ouve muitas vezes desabafo, né, descontentamento, e isso, em vez de dar uma força, às vezes te deprime um pouco mais. Isso é triste, né? Isso é triste, mas nós temos que compreender que os nossos pastores, eles também são seres humanos, falhos, e que muitas vezes precisam de até um ouvido amigo para poder ouvir as suas necessidades.